Olá, pessoal! Pro Kelly de História, tudo bem? O nosso tema hoje é imperialismo. O imperialismo consiste numa política de expansão, colonização e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras. Nessa perspectiva, estados poderosos procuram ampliar e manter seu controle e influência sobre povos ou nações mais fracas. Esse tipo de política estava baseado na teoria do darwinismo social, uma teoria de Charles Darwin, onde fala sobre a superioridade racial e a missão civilizadora. Os países buscavam por novos mercados consumidores, buscavam exploração de riquezas naturais, colonização de novos territórios e a exploração de trabalho a baixo custo. Esse tipo de colonização existiu desde o século XV, mas no século XIX cresceu outra vez o interesse por causa da aquisição de matéria-prima para a industrialização, nesse novo contexto chamado de neocolonialismo. O imperialismo aconteceu na África, na Ásia e na América. Tudo começou com a Conferência de Berlim, em 1885, onde a África foi partilhada, dividida entre as nações europeias. Várias nações europeias dividiram a África, olha lá, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha, entre outras. Desde o início da presença imperialista na África, os reinos que existiam no continente resistiram às invasões e às ocupações. Inúmeros monarcas africanos se recusaram a obedecer às autoridades europeias, exigindo respeito como soberanos. Exércitos foram treinados e reunidos para lutar contra os invasores. Mas o uso da violência para o novo tipo de colonização foi tremendo. Os invasores impunham o uso da força, maus tratos, torturas, conflitos e mortes aos resistentes. Com o disfarce da missão civilizadora do darwinismo social, tratavam os nativos como animais, além da venda e o uso como escravos. O imperialismo também aconteceu na Ásia, principalmente na Índia, na China, em alguns outros países ali, com interesse no ópio, nas especiarias, nos chás, na seda, a porcelana. Também houve a criação da Companhia Britânica das Índias Orientais, que dominavam todo o comércio da região. A dominação econômica, política e cultural daquela região era feita por vários países europeus. O Japão foi a única nação asiática que já estava forte e resistiu aos impérios capitalistas europeus e sua dominação, se tornando também um dominador de algumas regiões. Já na América, o país dominador era os Estados Unidos. Começou-se o processo de expansão norte-americana, onde eles levavam a América para todos os americanos, toda a América Latina. Houve também interferência nos países para ter a dominação. Algumas consequências do imperialismo começaram a acontecer, principalmente no final do século XIX e início do século XX. A fome endêmica e a miséria nos países, principalmente africanos, a rivalidade entre os países europeus pelo domínio, exploração e disputas territoriais, enormes lucros obtidos por países europeus e a Belle Époque que eles obteram, a paz armada e, consequentemente, a Primeira Guerra Mundial, o conflito entre disputas territoriais entre países europeus. Já no século XX, vários conflitos e guerras começaram a surgir e as lutas pelas independências também. Esse foi o nosso tema sobre imperialismo. Nos vemos numa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.